Everton Cebolinha foi a contratação mais cara do Flamengo em 2022. Imagem, Get Images. Receba os novos posts desta coluna no seu e-mail. Por larga diferença, o Flamengo teve o maior investimento em contratações de jogadores em 2022 entre os clubes brasileiros. É o que mostra um levantamento feito pela consultoria EY em todos os balanços dos clubes do ano passado. É seguido por Atlético Mineiro e Palmeiras na lista. A EY fez a relação baseada no cálculo da adição de ativo intangível, isto é, o número que o clube acrescentou ao seu patrimônio que não é composto por imóveis. Estão incluídos nessa soma pagamentos por cláusulas penais, intermediações e luvas. A lista mostra o Flamengo com um investimento de R$ 231 milhões em reforços. Na segunda posição, está o Atlético Mineiro com R$ 148 milhões. O Palmeiras vem na terceira colocação com R$ 130 milhões. São Paulo e Corinthians, com investimento no patamar de R$ 80 milhões, ficam ainda atrás de Atlético PR e Internacional. Veja toda a lista abaixo. Além do valor gasto com contratações, a EY levantou os custos com pagamento de funcionários de cada clube em relação à sua receita. Também foi calculado o custo total da agremiação em relação à sua arrecadação. Esses valores dão uma ideia dos clubes mais gastões. O Atlético Mineiro lidera os dois rankings. O time tem um gasto de 68% de sua receita com pessoal, e o total de suas despesas operacionais, para administrar o clube, somam 138% da arrecadação. Ou seja, o clube gastou mais do que ganhou no ano de 2022. O mesmo ocorreu com o América Mineiro em relação às despesas totais, 101% da receita. Clubes como Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo têm gastos com pessoal na casa de 40% em relação à receita. É um patamar bem controlado, já que regras europeias prevêem um custo com folhas abaixo de 60% sobre a renda. A questão, em alguns casos, é a dívida. A EY levantou qual o tamanho da dívida em relação à receita do clube, o que mostra a sua capacidade de pagar e o comprometimento da agremiação. Quem tem a maior proporção é o Botafogo, com dívida líquida de 6,38 vezes a receita. É seguido pelo Atlético Mineiro, com 3,83. Isso significa que o débito do Galo é quase o quádruplo do que ele ganha por ano. Trata-se do clube com maior dívida líquida do país, com um total de 1,57 bilhão de reais. Investimentos em contratações de cada clube em 2022: Flamengo, R$ 231 milhões, Atlético Mineiro, R$ 148 milhões, Palmeiras, R$ 130 milhões, Atlético PR, R$ 95 milhões, Internacional, R$ 88 milhões, São Paulo, R$ 82 milhões, Corinthians, R$ 79,1 milhões, Santos, R$ 62 milhões, Fortaleza, R$ 46 milhões, Fluminense, R$ 27 milhões, América Mineiro, R$ 16 milhões, Coritiba, R$ 10,2 milhões, Ceará, R$ 9,9 milhões, Cuiabá, R$ 9,7 milhões, Atlético Goianiense, R$ 6 milhões, Goiás, R$ 1,8 milhão, Avaí, R$ 1,3 milhão. Aqui tá tudo